Cardoso. Ela tem informações atualizadas da morte de uma outra integrante da família dela. Houve inclusive uma coletiva de imprensa mais cedo lá em Manaus. A Suiane está com a gente e vai trazer os detalhes atualizados dessa história. Boa tarde, Suiane. Boa tarde, Renan, Adriana e Juliana. As atualizações e desdobramentos da morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Dídia Cardoso, estão sendo atualizadas a cada dia. Hoje, a Polícia Civil do Amazonas realizou uma coletiva de imprensa onde trouxe a informação de que essa investigação já está em posse do laudo de necrópsia da morte da Dídia. De acordo com esse laudo, a causa da morte foi depressão cardiorrespiratória dos centros bulbais, além de edema cerebral. Entretanto, essa investigação ela não conseguiu ainda associar se essa morte de fato foi causada pelo uso da cetamina, né, substância indicada pela investigação como utilizada durante essa suposta seita religiosa coordenada pela família Dídia Cardoso. Nós vamos acompanhar um pouco da fala do delegado Daniel Antoni, que é adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros aqui do Amazonas, que dá um pouco mais de detalhes sobre esse laudo. A gente está tratando inicialmente por questões de morte a esclarecer, em razão de que no local de onde foi encontrado o corpo, no local do óbito, não há um indicativo claro até agora em todos os elementos que nós recolhemos de que essa morte aí tenha sido provocada, de que haja um nexo de causalidade entre esse óbito da senhora Dídia Cardoso e uma atuação omissiva ou comissiva aí de qualquer pessoa que possa levar a gente a um indiciamento, no caso, por uma morte praticada por terceiros, um homicídio ou algo do tipo. Além disso, também a Polícia Civil do Amazonas deu esclarecimentos sobre uma suposta denúncia realizada por familiares da Dídia Cardoso, que repercutiram bastante nas redes sociais. Dentre essas denúncias, um dos primos da Dídia, o Paloan Cardoso, que é neurocirurgião, chegou a acusar a família de Dídia Cardoso de supostamente administrar cetamina e também anabolizantes na matriarca da família, identificada como Maria Avenina Cardoso, que morreu aos 84 anos no ano passado, no mês de junho, no município de Parintins, que fica distante 369 quilômetros aqui de Manaus. A matriarca da família morreu em consequência de um AVC. E aí o delegado informou que essas denúncias já tomaram aí a proporção de realmente terem conhecido ali essa informação, já estão em conhecimento dessas denúncias nas redes sociais, mas de fato estão aguardando o acionamento da família de forma oficial para então iniciarem essas investigações sobre a morte da matriarca da família. Vamos acompanhar mais um pouco da entrevista com o delegado Daniel Antoni. Em relação ao óbito da dona Maria Avenina, eu reitero o que eu falei agora há pouco, tá? É uma circunstância que ocorreu longe da circunscrição de Manaus, tá? Não nos chegou nenhuma situação peculiar que indique que a gente deva instaurar algum procedimento em relação a ela, pelo menos não no momento. Tá? Não nesse primeiro momento. Então, eu não tenho detalhes a respeito do que aconteceu ou deixou de acontecer. É preciso que se afira a questão da veracidade e legitimidade dessas informações que estão surgindo na internet. Muita coisa surge, mas nem todas elas vão convergir para dentro da investigação ou para dentro de uma causa-morte aí relacionada à senhora Maria Avenina. Então, a Polícia Civil vai, de fato, ouvir esses familiares e definir se vai investigar essa denúncia que está sendo realizada por meio das redes sociais. É um caso de alta repercussão aqui no Amazonas. A ex-sinhazinha do Boi Garantido, empresária Dídia Cardoso, era muito conhecida por ser atuante nas redes sociais, era muito querida aqui no estado do Amazonas. E todos os dias, novos desdobramentos desse caso. A polícia ainda aguarda para ouvir o proprietário da clínica veterinária localizada aqui na zona centro-oeste de Manaus, que é apontada pela investigação como a responsável por fornecer o medicamento anestésico cetamina, que seria utilizado aí pela família da Dídia Cardoso. Até o momento, 4 pessoas permanecem presas, são elas o Ademar Cardoso, que é o irmão da Dídia Cardoso, a mãe Cleusimar Cardoso, Verônica Seixas, que é gerente do salão de beleza da Rede da Família, e também o Marlisson Vasconcelos, que é o cabeleireiro do salão. Entretanto, uma dessas pessoas
pessoas que foi presa durante a investigação, que é a Claudiele Santos, ela já está em prisão domiciliar, porque teve essa prisão convertida por conta de ser mãe de uma criança de 1 ano e 9 meses e então ser lactante. Todas as atualizações a gente continua trazendo aqui para vocês. Volto com vocês. Tá ótimo. Obrigada, viu, Suiane?